Olá pai, olá mãe, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder a seguinte questão: quando eu devo contratar um professor particular para o meu filho? Fica aqui até o final do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você não vai perder nenhuma notificação, nenhuma dica que eu vou dar para vocês pais. Se você ainda não me conhece, meu nome é Nádia. Eu sou professora formada em Física, mas a minha maior experiência é em dar aulas particulares. Na verdade, eu comecei a dar aulas particulares quando eu tinha 13 anos, então hoje já faz 17 anos que eu trabalho nesse ramo. Mesmo nas vezes que eu não estava trabalhando, por assim dizer, dando aulas particulares, eu sempre gostei de dar aulas, então de vez em quando eu dava aula para o filho de uma amiga, para alguém que eu conhecia. Então eu posso dizer que eu tenho uma boa experiência em aulas particulares e eu já vi bastante coisa e gostaria de dar algumas dicas para você que está pensando em contratar um professor para o seu filho, um professor particular, ou que tem dúvidas sobre quando você deve fazer isso. Como professora particular, eu posso dizer para vocês que às vezes vai ser muito válido nós termos um professor particular ali para ajudar o jovem que está tendo algumas dificuldades. Mas outras vezes isso pode ser desnecessário ou pode ser até prejudicial para a criança ou para o jovem. Vamos começar falando sobre situações em que não seria muito bom nós termos um professor particular. A primeira situação é a seguinte: seu filho acabou de entrar na escola, ou seu filho acabou de começar uma nova série, ou acabou de entrar numa escola que você sabe que o ensino é um pouco mais puxado. E aí tem pais que quando acontece a situação, eles já falam: meu Deus, meu filho não vai dar conta, eu já vou contratar logo um professor particular para poder ir ajudando ele, para ele não ter dificuldade. Meu conselho é: calma. A maioria das crianças e dos jovens tem uma capacidade de aprendizagem incrível e muitas das vezes eles conseguem sozinhos se adaptar a novas circunstâncias e conseguem aprender bem os novos conteúdos. Claro, é importante você estar sempre acompanhando, eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Converse com os professores, converse com o seu filho para ver como ele está indo. Mas tenha calma, você não precisa contratar um professor particular só porque ele entrou na escola, só porque ele mudou de série, só porque ele mudou de escola. Agora eu vou dizer para vocês uma situação em que eu, pessoalmente, sou completamente contra. Claro, essa é a minha opinião, baseada na minha experiência. Podem ter pessoas que pensem diferente, mas eu vou falar por que a minha opinião é ser contra essa forma. Sabe aqueles locais que oferecem aulas particulares? E geralmente ali tem um ou dois professores, várias carteiras, vários alunos. E aí, por exemplo, se o seu filho estuda durante a manhã, ele vai à tarde lá para a aula particular e lá ele vai fazer as tarefas, vai estudar para a prova. Eu acho totalmente desaconselhável você se inscrever o seu filho num lugar como esse. Primeiro, porque ali são colocadas várias crianças diferentes, de séries diferentes, que estão estudando conteúdos diferentes, são colocadas ali no mesmo local, sob a supervisão de um ou dois professores. Você acha mesmo que o professor vai conseguir dar atenção especializada para cada criança? Ele não vai, ele tem que se dividir para todo mundo. Imagine uma criança que está tentando aprender frações, a outra está tentando aprender adição e subtração, uma outra está sendo alfabetizada, a outra está estudando interpretação de texto, uma outra está estudando história. Olha só a bagunça que vai virar ali naquela sala e não é produtivo. Para que você colocar tantos alunos estudando coisas diferentes, sendo que o professor não vai conseguir ajudar cada um deles? Primeiro, que a tarefa para casa, ela deve ser feita em casa, ali, só o aluno e a tarefa. Porque assim ele vai ver se ele entendeu o conteúdo, se ele tem dúvidas. Claro, ele pode ali ter algumas dúvidas, ele pode responder algumas coisas erradas, mas é para isso que o professor dele lá da escola, no dia seguinte, vai fazer a correção das atividades e aí ele vai poder corrigir as respostas que estão erradas, vai poder tirar algumas dúvidas com a professora ou com o professor. Será que ele fazer a tarefa naquele ambiente com vários alunos, vários conteúdos diferentes,
será que ele vai conseguir mesmo se concentrar e vai conseguir mesmo fazer algo bem feito? Agora, digamos que ele esteja mesmo apresentando alguma dificuldade, que isso pode acontecer. Será que ali ele vai conseguir receber aquela atenção individual que ele precisa para conseguir se dar bem com o conteúdo, para conseguir aprender o conteúdo que ele não está aprendendo na sala de aula? Eu acho muito difícil isso acontecer. Mas, depois de falar das situações que eu acho que não é aconselhável se fazer aulas particulares, vamos falar em algumas situações que é importante sim você contratar um professor particular para o seu filho. Antes de qualquer outra coisa, eu quero dizer para você que é pai ou mãe, procure acompanhar bem de perto o desenvolvimento escolar do seu filho. E quando eu falo em acompanhar de perto, não é ir lá no final do bimestre, conversar com o professor dele, pegar o boletim, saber se ele tirou nota azul, se ele tirou nota vermelha. Não, é importante você acompanhar pelo menos semanalmente. Como que você vai fazer isso? Conversa com seu filho, veja se ele está tendo alguma dificuldade. Você não precisa saber aquela matéria, você tem que conversar com ele para ver como que ele está se saindo. De vez em quando, procura conversar com os professores dele. Pede, exija que você veja todas as provas dele. Só assim você vai conseguir saber se ele está apresentando dificuldade ou não. Porque o que acontece muitas vezes é que o pai chega lá no final do bimestre e aí ele fica sabendo que o filho tirou nota vermelha. Mas olha só o tempo que foi perdido, 2, 3 meses de conteúdo. Ou então pode ser que ele ficou sabendo que o filho está de recuperação, mas agora ele vai ter uma semana ou menos, às vezes até menos, para estudar para aquela prova de recuperação. O conteúdo que ele não conseguiu aprender em 1 mês, 2 meses, ele vai ter que aprender em 1 semana. Bom, o professor particular, ele não faz milagre. Então, às vezes, chega um menino para um professor particular falando, olha, eu tenho que aprender essa matéria porque amanhã ou depois de amanhã eu tenho prova sobre ela. Me fala, como que um professor particular vai conseguir ensinar em 1, 2, 3 aulas que seja o conteúdo que ele deveria ter aprendido no mês inteiro? E mesmo que o aluno consiga aprender esse conteúdo assim, em cima da hora, tudo que a gente aprende muito rápido, que a gente aprende ali no aperto, também vai embora rápido. Então pode ser que aquele conteúdo ele aprende rapidinho, mas aí passou a prova e ele já esqueceu tudo. Talvez no próximo bimestre ele precisaria desse conteúdo para os próximos conteúdos. Então não é legal você deixar para acompanhar só lá no finalzinho, só lá no final do bimestre, ou pior, no final do ano. Ah, você não tem tempo de acompanhar a educação dos seus filhos. Não precisa de muito tempo. 10 minutos por semana. O que é isso, 10 minutos por semana? Para você ali conversar com seu filho, dar uma olhada no caderno dele, dar uma olhada nas provas. Isso não é muito. Na verdade, isso não é uma perda de tempo. Isso é um investimento de tempo e evita que depois você perca tempo e todo o dinheiro que você vai ter que gastar com professores particulares. Até porque as dificuldades que o aluno apresenta, ela pode ser comparada com um fogo. Vamos imaginar um incêndio. O incêndio não começa assim do nada, não tem nada de repente vira um incêndio muito grande. Não, ele começa com um pequeno foguinho ali, uma faísca que caiu no mato seco e aí começou queimando, ninguém cuidou e o fogo foi aumentando e tomou grandes proporções. Da mesma forma é a dificuldade. O aluno sempre começa com uma dificuldade pequenininha. E aí, aquela dificuldade pequenininha, se ela não for cuidada no início, ela vai se arrastando. Depois ela pode virar um incêndio de proporções tão grandes, mas tão grandes, que até dá para apagar. Mas olha, você vai precisar fazer muito mais esforço do que no início. Então, você acompanhando ele direto, você vê que teu filho está com uma pequena dificuldade. Tenta falar com o professor, tenta ver o que pode ser feito. Talvez ali o professor dê uma explicaçãozinha mais pronta, ele já conseguiu resolver aquilo. Ou então, talvez seja necessário mesmo você contratar um bom professor particular para ajudar o seu filho. Mas se você pega ali no início, talvez você pague uma aula particular e pronto, ele já consegue resolver o resto sozinho. Ou mesmo que ele precise, talvez, do acompanhamento de um professor particular, porque existem casos que são necessários sim, professor particular, mas aquela situação vai ficar muito mais suave, ele não vai precisar de tantas aulas, vai ser aquela aula ali só para reforçar mesmo o conteúdo, para tirar dúvidas.
E aí quando chega lá no final do bimestre, já tá tranquilo, ele já tá sabendo o conteúdo, ele não vai passar aperto e nem você vai passar aperto. Existem alguns casos de dificuldades de aprendizagem um pouco mais profundas. Aquele aluno que tem mais dificuldade do que os outros para aprender. São casos mais raros, tá? A maior parte dos alunos não é assim, mas pode acontecer também, e não seria incomum se acontecesse. Nesse caso também é importante que você procure um bom profissional que vai ajudar seu filho. Mesmo que ele tenha dificuldades, ele pode sim conseguir se dar bem, assim como os outros alunos. Ele vai precisar, claro, de um pouco mais de ajuda, de um pouco mais de acompanhamento. Mas sim, é importante. Mas sim, ele vai conseguir se dar bem. E de novo, nesse caso, não adianta, é pior ainda, não adianta você deixar lá pro final, aí ele não vai aprender mesmo. Então, nesse caso, é bom você ter um acompanhamento constante de um bom profissional que não vai fazer as tarefas por ele, mas que vai explicar, vai ajudar o seu filho a entender de uma forma com que ele compreenda e com que ele mesmo sozinho consiga resolver os exercícios. Então, resumindo tudo o que eu falei, às vezes é importante sim ter um professor particular. Ele pode ser de muita ajuda em muitos casos, mas nada disso substitui o acompanhamento que você, pai ou mãe, dá para ele. Mas eu quero saber, o que você achou desse vídeo, dessas dicas? Você já teve alguma experiência com aula particular que você gostou, que você não gostou? Eu tô muito curiosa para saber o que você diz nesse caso. Então não esquece, deixe seus comentários aqui. E eu vou pedir mais uma vez, ajuda a compartilhar esse vídeo para que mais pais possam também se beneficiar dessa experiência. Bom, no vídeo de hoje é só, mas semana que vem teremos mais conteúdos para os pais. Até lá, tchau, tchau!